nesse cenário de saúde pública, a gente falando de dengue, mas não pode deixar lógico de falar de Covid. Por quê? O coronavírus já matou mais que a dengue na cidade de São Paulo somente neste ano. Apesar da gente estar com essa surpresa toda por causa da dengue, não mata ainda nem quanto o Covid continua tirando as vidas. Pelo menos 25 pessoas morreram de coronavírus contra uma morte por dengue aqui na capital de São Paulo. Então a gente quer tratar sobre esse assunto. Conversamos agora com o infectologista, o Alexandre Barbosa, coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, obrigada pela gentileza de conversar com a gente e prestar esse serviço tão importante, né? Falar de saúde na televisão. Bom dia. Muito bom dia, Elisa. Muito bom dia a todo mundo que está ligado nessa manhã na CNN. É interessante esse movimento, né, doutor? Que quando a gente para de falar um pouco sobre uma doença, a gente tem uma falsa sensação de que ela está controlada. Mas não é porque existe um silêncio, eventualmente, nessa fala, que essa doença deixa de existir. Por que a gente vive esse, eu posso chamar de aumento nas mortes? O senhor avalia que houve um aumento por mortes de Covid? Sem dúvida alguma, Elisa, você está correta. A Covid-19 apresenta, desde dezembro do ano passado, uma inflexão positiva, um aumento no número de casos e também um aumento no número de óbitos. Em parte, isso acontece porque está circulando no Brasil e também no mundo uma nova variante da Omicron, que é chamada JN.1. É uma variante que tem como característica conseguir infectar pessoas com muito mais facilidade do que as outras irmãs, do que as outras subvariantes da Omicron. E também porque, infelizmente, no Brasil, nós temos uma taxa de vacinação de dose de reforço com a vacina bivalente, que é a vacina mais atualizada que nós temos atualmente aqui no território brasileiro. Então, essa taxa de vacinação com a bivalente está muito baixa. E aí acontecem principalmente os casos de hospitalização e óbito que você tão bem alertou no começo da reportagem. Veja que você citou a cidade de São Paulo. Nós temos 25 óbitos por Covid e 1 por dengue. Se a gente for olhar o painel nacional, nós temos mais de 1.200 mortes por Covid no Brasil e confirmados casos de morte de dengue, algo em torno de 200. Existem alguns casos, óbvio, que precisam ser confirmados, mas é a mesma relação. As pessoas ainda morrem muito mais de Covid do que de dengue. E quem são essas pessoas que estão indo a óbito por Covid? São principalmente pessoas mais vulneráveis, idosos, pessoas que têm problemas de imunossupressão e crianças que não foram corretamente vacinadas, ou que não têm nenhuma dose de vacina, ou então que não fizeram um reforço com a bivalente, que é a vacina, como eu disse, aqui no território brasileiro, mais atualizada que temos. Doutor, quando o senhor fala sobre criança, bom, a gente lamenta qualquer morte por qualquer tipo de doença, porque cada família vive seu luto particular e a gente sabe o quanto isso é problemático. Mas quando a gente fala de criança, é como se a gente multiplicasse o tamanho dessa preocupação. O que acontece na avaliação do senhor? Por qual motivo essa não vacinação correta, toda essa coisa se debate, né? Esse discurso de desmerecer vacina, de colocar em descrédito a ciência. O senhor avalia que isso pode ter colaborado para que esses pais deixem de levar as crianças? Infelizmente, as fake news que grupos anti-vacina disseminam a toda hora nas redes sociais acabam por levar a uma hesitação vacinal dos pais. Então, tudo isso começou, Elisa, com aquela informação lá do começo de 2020 que a Covid era uma doença mais branda em crianças. Não há dúvida que a Covid-19 ela é mais grave, ela leva a mais hospitalizações e óbitos, principalmente em idosos, pessoas com comorbidade, pessoas imunossuprimidas. Mas não é por conta dessa menor gravidade que as crianças não sofram de forma bastante importante o impacto da doença. São milhares de óbitos que aconteceram no Brasil desde que começou a circular o SARS-CoV-2 em crianças e adolescentes, e essa falsa sensação de segurança que os pais têm por a doença ser menos impactante em crianças acaba levando a uma não conformidade em relação a deixar o cartão vacinal atualizado. E as fake news colaboram de forma importantemente
nesse sentido. Portanto, o recado é que tanto para crianças e adolescentes, quanto para idosos, pessoas com comorbidade e também pessoas imunossuprimidas, que o calendário vacinal, que a caderneta vacinal para a Covid-19 esteja o mais atualizada possível. Hoje, quem deve... Tudo bem, existe todo o público-alvo, a gente aprendeu tanto durante a pandemia, né? Mas pelo jeito a nossa memória falha de vez em quando, né, doutor? Mas quem deve tomar a vacina hoje? O senhor observa que o maior estado de atenção, o senhor acabou de citar, idosos e crianças, esses dois públicos-alvos é quem mais merecem atenção neste momento para a vacina? Vamos recortar essa resposta, Elisa, em duas partes, tá? Certo. Primeiro, vamos falar dos grupos mais vulneráveis, que, como a gente já comentou, mas vamos relembrar, são as crianças e adolescentes e também idosos e imunossuprimidos. Essas pessoas têm que verificar se já estão com o reforço com a bivalente, que é a vacina mais atualizada que temos. Para idosos e imunossuprimidos, mesmo que você tenha feito a dose com bivalente no ano passado, se já passou 6 meses, é necessário um segundo reforço com bivalente. Isso é muito importante, porque mesmo com a primeira dose de bivalente, Elisa, nas faixas etárias, por exemplo, acima de 70, 80 anos, eu não tenho cobertura com bivalente em nem 50% da população. Ou seja, metade dos idosos com mais de 70 anos estão sem o reforço para a vacina atualizada que nós temos aqui no Brasil com a bivalente. E com crianças e adolescentes isso é até pior. Chega a taxas tão baixas quanto a 1, 2%. E os pediatras, os colegas da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, vivem alertando do número excessivo de internações e óbitos nessa faixa etária. Então, esse é o cenário atual. Eu falei que ia ter a segunda parte. A segunda parte da resposta é daqui para frente. O Ministério da Saúde está negociando junto com a produtora da vacina atualizada monovalente. Por que a gente usa esse termo? Já não circula mais o vírus ancestral, o vírus Wuhan, aquele vírus que chegou aqui, que tinha a cepa alfa, beta, gama, delta. O que circula agora é tudo ômicron. E já existe no mercado internacional uma vacina monovalente atualizada, que é contra uma cepa chamada XBB 1.5, e que essa é a vacina mais potente, mais eficaz. Não que a bivalente não seja, ela funciona também para JN.1, mas funciona um pouco menos do que essa monovalente atualizada. Quando chegar a monovalente atualizada, como eu disse, né, nós participamos junto com o Ministério da Saúde dessas discussões, aí a vacinação Covid vai entrar no calendário vacinal sazonal, como já é para a gripe. Então, a partir de 1º de janeiro, já foi acertado essa inclusão da vacina contra a Covid monovalente atualizada no calendário vacinal para idosos e imunossuprimidos, e isso vai acontecer nos próximos meses, provavelmente março e abril isso vai ser divulgado. Mas lembrando, o mais importante agora, vamos só fazer esse reforço, é lembrar que quem não fez as doses de bivalente no seu reforço vacinal, o faça, tanto crianças quanto idosos e imunossuprimidos, porque a cepa que está circulando, a JN.1, é bastante transmissível e, infelizmente, está levando a um excesso de hospitalizações e óbito.